Bom, a gente vai começar agora um vídeo sobre distribuição binomial. E eu quero que vocês lembrem que a distribuição binomial é uma forma de amostragem, ou seja, com base numa determinada população eu vou extrair uma amostra e com reposição, ou seja, os elementos da população eles vão permanecer sempre os mesmos. A gente vai trabalhar com vários exemplos e depois esse conceito vai clarear na cabeça de vocês. Vamos lá. Primeiro exemplo. Quantas caras em 3 lançamentos de uma moeda honesta? Primeira coisa, são 3 lançamentos de moeda. Cada lançamento de moeda ele traz para a gente 2 possibilidades. Uma é cara, outra é coroa. E cada possibilidade tem a mesma proporção. 1/2 para cara, 1/2 para coroa. Quando no meu problema eu estou perguntando quantas caras, eu defini como sucesso cara, certo? E como fracasso é o que não é cara, ou seja, coroa. Esse experimento vai ser realizado quantas vezes? 3 vezes. Então tá ali, ó, N é igual a 3. 3 experimentos, 3 tentativas ou 3 ensaios. Tudo a mesma coisa. P é a nossa proporção de sucesso. Qual é a proporção de acontecer cara? A proporção de acontecer cara... Cadê meu mouse? Tá aqui. A proporção de acontecer cara é 1/2. De 2 possibilidades, cara, coroa, uma satisfaz o que a gente quer. E o que é o nosso complementar? O que é a proporção de fracasso? É o que não é sucesso. Ou seja, 1 menos a proporção de sucesso, 1 menos P é igual a 1/2. 1 menos 1/2 é igual a 1/2. Em algumas questões vocês vão ver P como sendo sucesso e 1 menos P como sendo fracasso. Ou que, tanto faz. Qual é a minha variável aleatória x, né? Qual é a variável aleatória x, ou eu chamo de x? No meu caso é a quantidade de caras. Ou seja, quais são os resultados possíveis em 3 lançamentos? Quais são os valores que x pode assumir? Ele pode ser 3 coroas, ou seja, 0 cara, nenhum sucesso. 1 cara em 3 lançamentos, 2 caras em 3 lançamentos, ou 3 vezes cara, 3 sucessos. Qual é a quantidade total de possibilidades? Olha, cada lançamento eu tenho 2 possibilidades, 2 no primeiro lançamento, 2 no segundo lançamento, 2 no terceiro lançamento. Logo, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Vamos fazer uma tabela com essas 8 possibilidades. Aqui a gente tem uma tabela desenhando quais são as 8 possibilidades que podem sair 3 lançamentos de uma moeda. Aqui em laranja vocês podem observar que eu botei fracasso, ou seja, cada vez que deu fracasso é porque apareceu coroa, e cada vez que deu sucesso eu botei em verde, que é quando apareceu cara. Aqui no canto superior direito vocês vão ver, o que eu defini como sucesso aqui é o nosso contador, certo? Como sucesso 1, e quando fracasso eu botei 0. A probabilidade de ocorrer um sucesso é 1/2 e a probabilidade de ocorrer o fracasso também é 1/2, porque é o nosso dado honesto. Na primeira coluna dessa nossa tabela, lembra que eu falei que a variável aleatória x, ela pode assumir alguns valores. Na primeira linha, o x assumiu 0, x é igual a 0, ou seja, a quantidade de sucesso da minha binomial é 0. De 3 lançamentos de moeda, eu tive 3 fracassos. Fracasso no primeiro, fracasso no segundo, fracasso no terceiro. Qual a probabilidade de ocorrer 3 fracassos? Ora, a probabilidade de ocorrer o fracasso na primeira é 1/2. Tá aqui, ó. A gente já viu que a nossa proporção de fracasso é 1/2. 1/2 3 vezes, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 dá 1/8, ou 12,5%. Qual a probabilidade de eu ter um sucesso? Ora, eu tenho um padrão. Um sucesso significa 1 sucesso e 2 fracassos em 3 lançamentos. 1 sucesso, 1/2, aqui em verde, e 2 fracassos, 1/2, 1/2, em laranja. Mas como a gente pode ver aqui no desenho que eu fiz das possibilidades de ter um sucesso, eu posso ter um sucesso na primeira e 2 fracassos, um fracasso, um sucesso, um fracasso, ou 2 fracassos para um último sucesso. Ou seja, existe uma combinação entre sucessos e fracassos. Essa combinação, nesse primeiro caso, deu 3. A gente vai ver depois que isso é uma combinação de 3 tomados 1 a 1, que é 3. Então, além de eu ter esse padrão de 1/2, 1/2, 1/2, eu tenho que multiplicar isso por 3, que cada uma dessas combinações vai repetir esse mesmo padrão. Então, fazendo esse cálculo, eu vou chegar ao resultado de 3/8, que é igual a 0,3.
375 ou 37,5%. Da mesma forma, quando a minha variável aleatória x assumir o valor 2, ou seja, 2 sucessos, eu vou ter 2 sucessos, um fracasso. Como é que eu calculo o 2 sucessos? 1 meio vezes 1 meio. E um fracasso, mais 1 meio, que é do terceiro lançamento. Mas esse padrão, essa combinação de 3 tomados 1 a 1, vai me dar 3 combinações, que nem a gente viu aqui. Fazendo essa multiplicação, 3 oitavos, 37,5%. E a última possibilidade que a nossa variável aleatória pode assumir é x igual a 3. Ou seja, 3 sucessos. Qual é a possibilidade de eu conseguir 3 caras nesse experimento? Um sucesso, um sucesso, um sucesso. Probabilidade de sucesso, 1 meio, 1 meio, 1 meio, multiplica 1 oitavo, 12,5%. Tranquilo, é um exemplo bem simples, depois a gente parte para exemplos mais avançados, mas só para a gente entender qual é a lógica da binomial. E aqui a gente tem um gráfico. Nesse gráfico, o que é o gráfico? Distribuição binomial, ou seja, distribuição de probabilidade. Qual é a probabilidade de ocorrer cada evento? Nesse enunciado, nessa forma, né, de quantas caras, em 3 lançamentos, é importante, né, o número de eventos, a probabilidade vai ficar distribuída assim, ó. A variável aleatória pode assumir valores de 0 a 3, e cada probabilidade para cada valor, né, que é cada valor que a variável pode assumir, ele vai trazer uma probabilidade. E a gente plota isso num gráfico, né, de forma que isso fica distribuído, ó, 12,5% para 0 e para 3, para 1 e para 2, 37,5%. Esse gráfico é um gráfico da função massa de probabilidade. É só o nome técnico. Função massa, o que significa isso? É o valor para cada... o valor da probabilidade para cada valor que a variável aleatória pode assumir. Olha aqui em cima como é que é a notação. P, a probabilidade de x, que é a nossa variável aleatória, assumir x. Ou seja, 0, 1, 2 ou 3. Vamos para o próximo slide. Aqui é a mesma tabela, o mesmo exemplo. No entanto, a gente fez uma função acumulada de probabilidade. Como é que a gente vai ler? Probabilidade de x assumir valores até x. Se o x for 0, antes do 0 não tem nada, vai ter só 0. A probabilidade de 12,5%, que nem a gente já tinha calculado no exemplo anterior. Se eu quiser valores até 1, certo? Ou seja, 0 e 1 sucesso. 0, 12,5% com 37,5%, fechou 50%. Então, ó, a probabilidade de ocorrer até um sucesso é 50%. Até 2 sucessos, 87,5%. E para fechar, né, até 3, que é o valor máximo de sucessos que eu posso ter, 100%. Essa aqui é a função acumulada de probabilidade. Ó. É uma escadinha, vai subindo até o 100%. Tranquilo, né? Próximo exemplo. Mais uma situação binomial envolvendo sucesso e fracasso. Quantos 4s em 3 lançamentos de um dado honesto? Ora, o que eu vou definir como sucesso nesse exemplo? Sucesso é o número de 4s. E o que é fracasso? É qualquer coisa que não seja 4. Por exemplo, 1, 2, 3, 5 e 6. O dado tem 6 faces, 6 números. O número 4 satisfaz o meu problema, que é o que eu defini como sucesso. E o que não satisfaz são os outros 5 números que eu defini como fracasso. Número de experimentos, número que vai ser realizado. 3 vezes, eu vou lançar o dado 3 vezes. É um dado honesto, a proporção é igual para cada número, então a proporção de sucesso é 1 em cada 6, ou seja, de cada 6 números do dado, o 4 me satisfaz. E qual é o meu fracasso, a proporção do meu fracasso? Que é 1 menos P, ou seja, 5 sextos. De cada 6 elementos, 5 é o meu fracasso, que são aqueles números 1, 2, 3, 5 e 6. A variável aleatória x é a quantidade de 4 que eu consigo. Em 3 lançamentos, quantos 4 eu posso receber? Eu posso tirar nenhum sucesso, nenhum 4, todos os números forem diferentes 4. Eu posso tirar um 4 de 3, posso tirar 2 4 em 3 tentativas ou 3 4 em 3 tentativas. Os valores que a minha então que a minha variável aleatória pode assumir é 0, 1, 2 e 3.
E qual é a quantidade total de possibilidades? A quantidade total de combinações. Ora, para cada lançamento eu tenho 6 possibilidades. Pode tirar de 1 a 6. 6 da primeira vezes 6 da segunda vezes 6 da terceira, que é o nosso princípio multiplicativo, me dá 216 possibilidades. Vamos ver como é que fica na tabela. Aqui no canto superior direito, vocês podem ver o nosso sucesso, que é o número 1, eu defini com uma probabilidade de 1/6, e o nosso fracasso com uma probabilidade de 5/6, para a gente não perder de vista a proporção. Aqui, os valores x que a minha variável aleatória pode assumir, x igual a 0 sucessos, 1 sucesso, 2 sucessos ou 3 sucessos, que nem o exemplo do dado. Todas as combinações possíveis. Só que dessa vez eu vou mudar as proporções. Aqui o fracasso, ó, 5/6 vezes 5/6 vezes 5/6, né? 3 fracassos, me dá uma probabilidade de 125 a cada 216, ou seja, 57,9%. Para x1, xzão igual a 1, né? Para um sucesso, eu tenho 0,34,7 ou 34,7%. E para x igual a 2, 0,069 ou 6,9%. E quando eu conseguir 3 sucessos, que é uma probabilidade bem pequena, ou seja, é bem provável que eu consiga tirar 3 quatros seguida em lançamento de do dado 3 vezes, é 0,5%. Notem, só o fato, em relação ao nosso exemplo da moeda anterior e o do dado, só o fato de eu mudar essa proporção de sucesso e fracasso, olha como é que ficou a nossa distribuição de probabilidade, certo? Como mudou. A probabilidade nesse caso de tirar 0 é muito grande, dá quase 60%. E aí vai diminuindo assim essa escadinha, certo? Novamente, em cima a notação, a probabilidade do x, que é a variável aleatória, assumir os valores x, e embaixo o título desse gráfico, né, que é uma função massa de probabilidade, que é como eu estou distribuindo, certo, essas probabilidades ao longo do eixo x de uma variável contínua, né? Aliás, de uma variável discreta, 0, 1, 2 e 3. Aqui, da mesma forma, a função acumulada, ó. A probabilidade de x até o x, até 0, 57,9%, até 1 é o 57,9% mais o 34,7%, que deu 92,6%. Até 2, 99,5%, até 3, que é o total, 100%. Tranquilo, né? Bem fácil. O que é a distribuição binomial que eu mostrei para vocês? É todos os valores que a variável aleatória pode assumir e qual a probabilidade que ele pode ocorrer. Aí a gente viu os gráficos ali, né? Mas o que a questão geralmente vai perguntar? Ela vai perguntar um valor específico. Qual a probabilidade de conseguir exatamente 1/6, certo? Em 3 lançamentos de dados. Quando ela perguntar 1/6, um sucesso em 3 lançamentos, a gente vai usar a nossa fórmula binomial para calcular exatamente esse valor. Ó. Aqui, ó, qual é a probabilidade de ocorrer 1/6? 1/6 é um sucesso e 2 fracassos nessas 3 combinações, e a gente sabe a proporção de sucesso, de fracasso, fracasso. Chegamos ao valor de 34,7%. Como é que a gente faz isso? Primeiro, o que está em verde aqui, que a gente quer descobrir, é a proporção do sucesso, que a gente já sabe, que é 1/6. Olha, um sucesso, como é que diz a nossa fórmula? É a proporção do sucesso, o P, elevado a x. X é a quantidade de sucesso que eu quero, que no caso é 1. Ó. X é igual a 1. E duas partes laranja, duas proporções de fracasso, que é 1 menos P, ou Q. 5/6, então assim, ó, 5/6, eu ponho aqui na minha fórmula, elevado a quanto? Elevado a n menos x. No meu caso, ele tem 3 lançamentos, o meu número seria 3 menos x, 3 menos 1, vai me sobrar 2 fracassos, ó. Nessa fórmula, vai ficar 5 meios, 5 sobre 6, sobre 5 sobre 6 elevados a 2. E a combinação aqui é o número de combinações que eu consigo de 3 lançamentos, um sucesso. No meu caso, 3.
Essa fórmula que está em azul é a fórmula da binomial. E eu vou usar ela para quê? Eu vou usar ela quando eu quiser saber o valor específico de um sucesso. Não vai dar para sempre eu desenhar essa tabela, desenhar todas as possibilidades e visualizar todos os valores. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa fórmula, que é de binomial, para saber um valor específico. Um xzinho específico. No meu caso, do meu exemplo aqui, qual a probabilidade de conseguir um 6, ou seja, um sucesso. Então, agora que a gente já viu alguns exemplos, vamos especificar, vamos conceituar um pouco mais a binomial. A binomial é o quê? É uma probabilidade que em N experimentos, em alguns experimentos, eu vou ter algumas coisas que eu defini como sucesso, certo? É uma amostragem simples, como reposição, ou seja, eu vou ter uma população e eu vou fazer amostras dessa população. No caso do dado, qual é a população? 2. Né? Que é a cara e coroa. No caso do dado, qual é a população? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com base nessa população, eu vou tirar amostras de quantas formas, de quais modos a minha amostra pode sair. N é o número de experimentos independentes, com reposição e independentes, essas duas palavrinhas juntas. Por que com reposição? Quando eu pego e tiro e jogo um dado, eu tenho alternativas 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 4 possibilidades de sair o resultado. Vamos supor que saiu o número 5. Quando eu jogo o dado pela segunda vez, continuo tendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? O 5 que saiu na primeira vez, ele volta, ele continua na minha população, certo? Quando a gente trabalha com dados e moedas, sempre com reposição, é uma coisa muito intuitiva. Mas vamos supor que eu estivesse trabalhando com cartas do baralho. Eu tirei uma carta. Quando eu vou tirar a segunda, não é normal que eu ponha a primeira carta de volta, certo? Aí é sem reposição. Com reposição, todos os números da população, eles são os mesmos em todos os experimentos. E por que os experimentos são independentes? O evento é independente porque o segundo lançamento de uma moeda, nada interfere no terceiro lançamento de uma moeda, certo? Se eu tenho 4 cartas de baralho, eu tiro a primeira, certo? Quando eu vou fazer o segundo saque da carta de baralho, eu já não tenho mais 4 possibilidades, eu só tenho 3. Então, o primeiro, ele de certa forma condicionou, ele causou uma mudança, né, no segundo. Quando os experimentos são independentes, como no caso do lançamento do dado, como no caso do lançamento da moeda, a população é sempre a mesma. A proporção de sucesso e fracasso é sempre a mesma. Por isso que a gente está aplicando essa fórmula da binomial. E P é a probabilidade de sucesso em cada experimento, né? Que é o tranquilo da gente entender. Quantas condições satisfazem aquilo que a gente definiu como sucesso. Por exemplo, num dado, se eu definir como sucesso quantidade de número 4, pronto, é uma chance em cada 6. Se eu falar que eu quero números pares, eu tenho 3 chances em cada 6, certo? Se eu quero números maiores ou iguais a 2, então eu vou pegar 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, só o número 1 que fica de fora. Então, o que eu vou definir como sucesso é muito importante, né? Entender bem o enunciado, a questão do problema, né? E a gente já sabe que os valores que a nossa variável aleatória x1 vai poder assumir são 0, que é todos os fracassos, até o número completo de sucessos. E o número completo de sucesso vai depender de quantas vezes eu vou fazer aquele experimento. Se eu realizar ele 3 vezes, 3 lançamentos de moeda, a minha quantidade maior de sucesso vai ser 3. Não tem como eu lançar uma moeda 3 vezes e pegar 5 sucessos. Não faz sentido. E a nossa fórmula é essa. N para x, isso é um binômio, certo? Um binômio de Newton, que é uma forma de notação de uma combinação, certo? Que é n tomado x a x. Ou seja, n elementos, n fatorial, dividido por x fatorial e n menos x fatorial. Quem tem alguma dificuldade, vai lá, olha na parte de raciocínio lógico, como trabalhar com combinação, como trabalhar com binomial. Mas, basicamente, desenvolver desse binômio, eu chego nessa fórmula de combinação. N fatorial, x fatorial, n menos x fatorial. P, que é a nossa proporção
de sucesso elevado a x, que é o número de sucessos que eu quero. 1 menos p, que é a proporção de fracasso, elevado à quantidade de fracassos que eu tive no experimento. Então, essa é a nossa fórmula de binomial. Para cada valor que o nosso x pode assumir, eu vou ter que aplicar essa fórmula. Se eu estou jogando um dado 5 vezes, quais valores possíveis a minha variável aleatória pode assumir? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, para cada um desses valores de sucesso, quantidade de sucesso, eu vou ter que aplicar a fórmula da binomial. Vamos olhar como é que fica essa binomial em gráficos agora, para ter uma ideia mais visual. Aqui eu tenho o quê? Quantas caras, ou seja, um lançamento de uma moeda, em 10 lançamentos de uma moeda honesta. Uma moeda honesta, a gente já sabe, tem a mesma proporção de cara e coroa, um meio para cada lado. Ora, o que a gente espera? Em 10 lançamentos de moeda, a gente espera que a metade dê cara, certo? E tá aqui, ó, a nossa distribuição de probabilidade, 5, ou seja, de 10 lançamentos, a metade é o que mais deu cara. Mas ali, ó, também é possível um 4, 6, com bastante probabilidade. E a probabilidade de conseguir 0 cara ou 10 caras é muito pouca. Olha a nossa cauda aqui, ó. Certo? Essa é a distribuição de uma binomial, lançamento de uma moeda honesta. Em 20 lançamentos, em 20 lançamentos, na proporção de 1 meio, o que a gente espera? A gente espera obter 10, ó. 10 caras. Então aqui, ó, o mesmo gráfico em 20 lançamentos. Olha como a nossa distribuição está fazendo uma forma de normal. Os dados, né, no caso da distribuição, uma distribuição de probabilidades, o que está plotado no gráfico são as probabilidades de cada amostra, eles estão ficando concentrados em torno do número 10. Ó. E aqui na cauda esquerda ou na cauda direita, no 0, 1, 2, 18, 19 e 20, a gente já quase não vê desenho no gráfico, quase não vê probabilidade. Vamos aumentar o número de lançamentos. Caras em 100 lançamentos de uma moeda honesta. Ó, aqui eu tenho um gráfico plotado, 100 lançamentos. 50, de 100 a gente espera o quê? A gente espera obter 50 caras, 50 coroas, certo? Então tá aqui, ó, o pico da nossa distribuição está no número 50, com o grosso dos dados, das probabilidades, vamos dizer aqui, ó, de 40 até 60, certo? De 50 mais 10 menos 10, ó. De 40 até 60 está o grosso das nossas probabilidades. Acima de 60 e abaixo de 40, eu quase não vejo valor. Consegui uma amostra, certo? Qual é a nossa população? É um dado, é cara e coroa. Conseguir uma amostra em 100 lançamentos que dê 100 caras ou 100 coroas, é possível, é possível, mas é bem improvável, certo? Aumentando, ó, 200 lançamentos. Nossa, 200 lançamentos, o que a gente espera? A gente espera 100 caras e 100 coroas. Tá aqui, ó, 100, ó, certo? De 80 até 100 e de 100 até 120, tá o grosso, tá concentrada a nossa distribuição. Fora disso, até tem valores, tanto é que o eixo X vai de 0 até 200. Mas acima de 140 e abaixo de 60, aqui eu não consigo nem ver o risquinho, certo? É 0,0 alguma coisa percentual. É tão o baixo valor que nem aparece na nossa escala, né? Porque o gráfico está em escala. Então, ó, 200 lançamentos de uma moeda, a metade eu espero que apareça, a metade seja cara. Tá aqui, ó, 100, certo? Que é o pico da nossa distribuição. Olha como a nossa distribuição está ficando com uma cara normal, da distribuição normal. Está ficando em forma de sino, certo? As barras estão bem estreitinhas e o formato da nossa distribuição está cada vez mais parecendo um sino. Agora, 400 lançamentos de uma moeda. De novo, aqui 200 no meio, certo? O número não aparece 201, mas 200 a probabilidade que é o pico maior, certo? De 400 lançamentos, a metade a gente espera que seja cara. Alguma variação um pouquinho para mais, uma variação um pouquinho para menos. Abaixo de 169 e acima de, sei lá, 230, já não vê muito valor. Ó. Olha como concentrou bem em torno do valor esperado da distribuição. O valor esperado dessa distribuição de 400. De 400 eu espero que 200 sejam
caras, certo? Então, assim, o grosso da distribuição, sei lá, 90%, 90 e poucos por cento da distribuição está aqui, ó. Está concentrado nesse X. Para isso que a gente faz a distribuição probabilística. A gente quer saber o que acontece com as caudas, né? Aonde que está concentrado a nossa distribuição. Então, se o nosso evento for, o nosso experimento for esse, 400 lançamentos de uma moeda, certo? Essa é a distribuição. Essa é a nossa distribuição de probabilidade. Para valores grandes de N experimentos em uma distribuição binomial, esta vai ficando cada vez mais normal. Ou seja, a gente viu, à medida que eu fui aumentando a quantidade de ensaios, a quantidade de experimentos, a quantidade de tentativas, a nossa distribuição ela foi cada vez ficando mais em forma de sino. Ela foi ficando cada vez mais normal. Ao invés de fazer a binomial exata, é possível fazer uma boa aproximação pela distribuição normal. Ou seja, mas Douglas, a partir de qual número de experimentos aquela distribuição binomial vai ficar normal? Não sei, tem que olhar, tem que ver. Para um número razoável de experimentos, como já a nossa distribuição já vai ficando com aquela cara de sino, certo? Ao invés de imagina, eu tenho que calcular a possibilidade de uma distribuição binomial, certo? Em 400 eventos. Lembra daquela fórmula de binomial? Imagina uma proporção elevado a um, sei lá, vamos calcular 200. Uma proporção de 1 meio elevado à potência de 200. Nossa, o cálculo vai ficar enorme. Tu não faz isso na mão. Isso tu faz no computador e dependendo do computador nem consegue fazer, certo? O computador começa a soltar fumaça e não resolve isso. Então, o que a gente faz? Como a gente já sabe que o comportamento da binomial, à medida que ele que vai aumentando o número de experimentos, ela vai ficando em forma normal, ao invés de eu ter uma binomial exata, que é calcular todos os valores para cada quantidade de sucessos, certo? Da proporção ali, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar isso como uma normal. E quando eu trabalho isso como uma normal, qualquer tabela de normal, certo? Que traz os valores, ó, entre tanto e tanto, a gente sabe que tem, sei lá, 90% da distribuição. Mas isso a gente vai trabalhar melhor quando a gente for ver a distribuição normal. Mas fica a dica, a binomial, à medida que eu for aumentando a quantidade de experimentos, de tentativas, ela vai se transformando mais normal. Aí, entre calcular a binomial exata, que é através da aplicação daquela fórmula da binomial, e calcular uma aproximação pela distribuição normal, mas vale a gente pegar a distribuição normal, é mais fácil, certo? Vai dar um valor aproximado que vai resolver a nossa questão e, enfim, não precisa, certo? Não precisa gastar tanto, o custo-benefício de calcular binomial para valor muito grande não vale a pena. Tá, Douglas, a gente fez os gráficos com dado. Ficou bonito, ficou em forma de sino. E se fosse com dado, não, com uma moeda. E se for com dado, como é que fica? Bom, um dado é a mesma coisa. Esse aqui é o gráfico, né, de um lançamento. Eu quero saber quantos uns eu consigo. Eu defini como sucesso a quantidade de 1. E em 6 lançamentos de um dado honesto. Olha, eu lancei o dado 6 vezes. Qual a probabilidade? Probabilidade de sucesso está aqui na nossa colinha. Sucesso, 1/6. Probabilidade de fracasso é o que não é sucesso, ou seja, 5/6. Se eu lançar o dado 6 vezes, o que eu imagino? Qual é o valor que eu espero? O valor esperado. Ora, de 6, eu espero que de 6, 1 pelo menos saia o meu sucesso. E tá aqui, ó, em 6 tentativas, certo? 1, com chance de 40,2%. 40,2% conseguiu um sucesso. 30 de nenhum sucesso, levando em consideração que a proporção de fracasso é alta, também é alta, é alta a probabilidade de não conseguir nenhum sucesso. De conseguir 2 sucessos, 2 números 1s em 6 lançamentos já diminui um pouco. 3, 4, 5 e 6, aí já fica mais remota a nossa possibilidade de conseguir o número 1 3, 4, 5 ou 6 vezes no lançamento de dados. 12 lançamentos de dados. Opa! Olha como a distribuição já vai mudando. 12 lançamentos de um dado honesto. Eu espero conseguir 1/6 de 12 dá 2. Eu espero conseguir
dois números 1. Aí um pouquinho ali, né, de margem de erro para mais e para menos. 2 menos 1, 2 mais 1, 3, certo? E acima de 6 a gente já entra na casa do zero. Acima de 6 eu praticamente não vejo possibilidade de conseguir um número 1. Por exemplo, conseguir lançar o dado 12 vezes e sair 12 vezes no número 1. Pô, muito improvável. 60 lançamentos. Pô, 60 lançamentos, a gente espera que 10 lançamentos sejam sucesso, certo? Um pouco para mais, um pouco para menos, certo? E acima do número 20, no gráfico a gente já nem vê nada, né? Novamente, tá vendo? Aumentando a quantidade de experimentos, a binomial vai tornando um aspecto de sino, vai se tornando normal, certo? Vai parecendo uma distribuição normal. 120 lançamentos, concentrado aqui no 20, o pico é 20, certo? O grosso da distribuição ficando aqui entre, sei lá, 10 e 30, com o centro no 20, e fora desse intervalo, nas caudas, a gente não vê muitos valores. E o nosso último gráfico aqui, 300 lançamentos de um dado honesto, certo? 300 lançamentos, a gente espera ter o quê? 50. O nosso valor esperado é 50, então de 300 eu espero ter 50, e um pouco mais, um pouco menos, certo? Entre 30 e 70 aqui eu ainda consigo ver algum valor significante. Fora disso, os valores existem, são possíveis, mas não são prováveis. O grosso da nossa distribuição ficou aqui, ao redor do número 50. Então, o que a gente viu? Em relação à simetria da distribuição. No caso da nossa moeda, o lançamento da moeda, ela tem uma probabilidade de 0,5, um meio, certo? Cara e coroa. Ela ficou simétrica em relação ao valor central, certo? No caso do nosso dado, no exemplo que a gente fez, conseguir um número de 6, a nossa proporção ficou o P menor que 0,5. Então, a nossa assimetria ficou à direita, a nossa cauda ficou à direita, a simetria ficou para o lado positivo do eixo X. Ficou uma simetria à direita, simetria positiva. Deixa eu voltar aqui no gráfico, certo? Proporção 1/2, 1/6, que é um valor menor que 0,5. Onde é que ficou concentrado o nosso grupo de probabilidades aqui? No lado esquerdo. E a simetria ficou onde? A simetria ficou no lado da cauda. Onde é que está o lado da cauda? O lado direito. É uma simetria positiva. Eu sempre lembro assim, no eixo do X, positivo para a direita e negativo para a esquerda. Onde é que está a cauda? A cauda está do lado direito. Então a simetria é positiva, uma simetria à direita. Se fosse contrário, né? Se fosse, eu não trouxe nenhum exemplo, mas se fosse uma probabilidade de sucesso grande, acima de 0,5, aí ia ser o contrário. E o grosso da minha distribuição ia ficar na direita, a minha simetria, a minha cauda ia ficar à esquerda, e a gente ia falar que aquela distribuição binomial ia ter uma simetria negativa. Vamos lá, para a fórmula. Agora a gente já sabe como é que o gráfico se comporta. A nossa fórmula é distribuição binomial. Olha o exemplo. Calcule a probabilidade de 2, 3, ou seja, 2 sucessos, em 9 lançamentos de um dado honesto. Eu vou lançar o meu dado 9 vezes. Qual a probabilidade de aparecerem 2 vezes o número 3? Dado honesto, está aqui a nossa colinha, probabilidade de sucesso 1/6, probabilidade de fracasso 5/6. Probabilidade do x, que é a minha variável aleatória, assumir o valor 2, ou seja, a variável aleatória que é calcular a quantidade de número 3, assumir o valor 2, ou seja, 2 sucessos. Eu defini como sucesso toda vez que o meu dado apresentar a face com o número 3 é sucesso, e toda vez que ele apresentar alguma coisa diferente de 3, ou seja, 1, 2, 4, 5, 6, é fracasso. Como é que seria um padrão? Aqui eu tenho 3, 6, 7, 8, 9. 9 lançamentos, 2 representando sucesso e 7 fracassos. Eu poderia botar simplesmente o valor da fórmula, certo? 1/6 e 5/6, as nossas proporções aqui em cada sucesso.
mas eu tenho que fazer uma combinação. Não necessariamente os sucessos vão ser os dois primeiros. Esses sucessos podem estar, sei lá, nos dois últimos, pode estar no meio, um no primeiro, outro no fim, alguma coisa assim. Então, vamos lá, pegando os dados da nossa questão. Número de experimento, 9. Número de sucesso, x é igual a 2, ou seja, a variável aleatória vai assumir o valor de 2 sucessos. Proporção de sucesso, 1/6. Proporção de fracasso, 5/6. Aplicando na fórmula da binomial, combinação de 9 tomado 2 a 2, ou seja, 9 fatorial sobre 12 fatorial vezes 7 fatorial. 1/6, que é a nossa proporção de sucesso elevada ao número de sucessos que eu estou calculando, vezes a proporção de fracassos elevada ao número de fracassos que a gente está calculando. Fazendo essa conta toda, a gente sabe que esse valor aqui, ó, essa ordem de elementos sucesso em 9 fracassos, vai me dar 36 possibilidades, certo? Calculando isso tudo aqui, eu vou chegar em 27,91%. Se eu quero 2 sucessos em 9, certo? O valor é esse. A binomial só serve para eu calcular um número específico de sucesso. Outro exemplo, um gerador de números aleatórios sorteia aleatoriamente entre os números 0 a 9, ou seja, eu tenho 10 possibilidades. Imagina como se fosse um dado com 10 números. Sabendo que o gerador de números aleatórios foi executado 10 vezes, ou seja, o número de experimento foi 10 vezes, calcule a probabilidade de um número 7 aparecer 2 vezes. Ora, a probabilidade do número 7 aparecer exatamente 2 vezes é a probabilidade da minha variável aleatória assumir o valor 2 sucessos. Ou seja, em 10 ensaios eu tenho 2 sucessos, proporção de sucesso 1 em cada 10, proporção de fracasso 9 em cada 10. Ó, a nossa colinha aqui, ó, no canto superior direito. Probabilidade de sucesso 1/10, probabilidade de fracasso 9/10. Aplicando na fórmula, aparecer exatamente 2 vezes. Eu vou pegar 10, fazer uma combinação de 10 tomado 2 a 2, 1/10 elevado a 2 e 9/10 elevado a 8. Proporção de sucesso elevado a quantidade de sucesso. Proporção de fracasso elevado a quantidade de fracasso. Faço essa multiplicação toda, que vai dar um cálculo bem chato. Proporção de x, que é a minha variável aleatória, assumindo o valor de 2 sucessos, é igual a 19,37%. Olha no gráfico. Aqui é o gráfico de todas. Eu trago isso para ficar bem visual, para ficar bem fácil de aprender. Daquele exemplo de 10 eventos, de 10 experimentos, a probabilidade de acontecer 2 sucessos é esse aqui, ó, 19,37%. É isso que eu estou calculando com aquela binomial. O mesmo gerador de números aleatórios. A pergunta é, calcule agora a probabilidade de 7 aparecer no máximo 2 vezes. Ou seja, quando eu digo no máximo 2 vezes, eu posso ter um sucesso, 2 sucessos ou nenhum sucesso, certo? Então eu vou ter que calcular, fazer a binomial 3 vezes, a fórmula da binomial 3 vezes. Então aqui, ó, probabilidade da minha variável aleatória, assumir valores até 2, certo? Número de ensaio, 10. Número de sucesso, 0 sucesso, 1 sucesso e 2 sucessos. Probabilidade de sucesso, 1/10. Probabilidade de fracasso, 9/10. Aqui, na primeira parte, eu tenho a binomial para 0 sucesso, mais a probabilidade da binomial para 1 sucesso, mais na terceira parte, a probabilidade da binomial para 2 sucessos. Faço todas essas operações, somo. Aqui o valor de 0 sucesso, 34%, valor de 1 sucesso, 38%, e valor de 2 sucessos, 19,37%. Somo tudo, ó, até 2, respondendo agora a nossa pergunta, a probabilidade do 7 aparecer até 2 vezes, 92,98%. Tornando mais visual, agora, no mesmo gráfico, o que eu digo, quando eu digo até 2, o que significa? Ó, eu calculei na binomial para sucesso x igual a 0, para x igual a 1 e x igual a 2. Aí descobri o percentual, a probabilidade de cada um e somo as probabilidades para ter a probabilidade total, conforme o nosso problema pediu. Novamente, essa é a distribuição binomial, a distribuição das probabilidades, certo? Mas quando tu aplica a fórmula, cada vez que tu aplica a fórmula é para descobrir o valor de uma barrinha só.
Letra C. A probabilidade de um número certo aparecer mais de 2 vezes. Ou seja, probabilidade da variável aleatória assumir valores maior que 2. Mesmo esquema. Número de ensaios, 10 ensaios. Quais os valores? 3 a 10. 3 sucessos, 4 sucessos, 5 sucessos até 10 sucessos. Probabilidade de sucesso 1 décimo, probabilidade de fracasso 9 décimos. O que acontece nesse caso? Douglas, posso calcular a probabilidade de sucesso para x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, até x igual a 10? Pode, só que aí vai dar um número muito grande, certo? Vai dar muita conta. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o princípio complementar da probabilidade. O que o princípio diz? Olha, se eu sei a probabilidade de 0, 1 e 2, certo? 100% é a probabilidade total, eu só tiro o que eu não quero para descobrir quanto falta. E é isso que a gente vai fazer, ó. A probabilidade do x maiores igual a 2, maiores que 2 sucessos, vai ser igual a 1 menos a probabilidade do x menor ou igual a 2. O x menor ou igual a 2 é exatamente o que a gente calculou na questão anterior. Ou seja, se eu quero saber o valor de x maior que 2, eu pego e subtraio isso de 100%, certo? 1 menos 92,98% vai dar 7,2%. No gráfico, o que é? Pela complementar, o que a gente calculou? A gente já tinha calculado sucesso a binomial para 0 sucesso, para 1 sucesso, para 2 sucessos, e eu queria saber de 3 a 10. Ao invés de eu pegar a fórmula e aplicar o valor de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e somar cada um dos valores individualmente, não. Eu peguei o 0, 1 e 2, que é mais fácil calcular uma, duas ou três vezes, né? Do que calcular 3, 6, 7, 8. Do que ter que calcular os 8 outros valores, certo? Cheguei no valor de... Lembra que a gente deu 7 e pouco por cento? Então, ó, 5 que dá quase 7%. E aqui, ó, 0,15, 0,01. Já não aparece quase nenhum valor significativo para probabilidades acima de 5 sucessos. Para encerrar, a gente não vai aprofundar isso aqui, mas se por acaso aparecer para vocês numa questão de binomial valor esperado ou erro padrão, as fórmulas estão aqui. A gente não vai trabalhar isso agora. Não é o objetivo desse vídeo. A gente vê isso em outro segmento. O valor esperado, que também é conhecido como média, e eu ainda falei algumas vezes naqueles gráficos, é o número vezes a proporção de sucesso. O número de experimentos vezes a proporção de sucesso. Lembra que naquele gráfico que eu lancei uma moeda 200 vezes, o que eu falei? Ó, a proporção de sucesso é 1/2. Ou seja, se eu lancei 200 vezes uma moeda, eu espero que a metade dela, 100, seja de cara, no caso, né? E lembra que o pico do nosso gráfico ficou no 100? Certo? Aquele lá é o valor esperado. O valor esperado, às vezes, ele pode chamar de média também, certo? Mas em probabilidade a gente trabalha mais o termo valor esperado. E o erro padrão, que é equivalente ao desvio padrão da parte de estatística descritiva, o erro padrão da variável x, da variável aleatória x, é a raiz quadrada de NPQ, ou NP1-Q, certo? São valores que pode trazer na questão, a fórmula está aí. Em outro vídeo, em outro segmento, a gente desdobra eles, trabalha melhor eles, o conceito de valor esperado e erro padrão. Eu espero que vocês tenham entendido bem a distribuição binomial. O vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas agora exercício, eu acho que aqui 90%, 95% das questões de binomial, vocês têm conteúdo suficiente nesse vídeo para resolver.